Iniciando então a aula em que eu vou ensinar vocês a como fazer esses lindos chaveirinhos natalinos, tá? Se você ainda não me conhece, eu sou Letícia Itamara e eu sou especialista em aquarela no tecido com bordado livre. A aula de hoje faz parte, tá, da dinâmica do risco. Se você ainda não sabe, né, o que é a dinâmica do risco, é uma interação que acontece ali no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira eu libero uma caixinha, pedindo a ideia de vocês para estar criando, então, um risco que eu estou disponibilizando toda a semana, tá? Um risco gratuito. Então, eu libero a caixinha toda segunda-feira, né? E o pessoal que me segue lá no Instagram me ajuda colocando temas, né, variados, né, realmente. Finalizando, então, essa caixinha, eu entro nela, vejo quais foram os temas mais pedidos, tá? E pego aquele tema e crio um risco, ou libero, às vezes, né, até um risco que eu já tenho disponível, de acordo com aquele tema, né, que vocês escolheram. E aí, esse risco ele é liberado toda sexta-feira, tá? Aí eu trouxe aqui rapidinho para mostrar para vocês alguns dos riscos que já estão liberados, como, por exemplo, esse daqui da borboleta, né, que tem esse fundo maravilhoso de aquarela. Ela é a Golden Rainbow, né? Realmente esse fundo lembra mesmo o arco-íris, né? E o legal da dinâmica do risco, né, é porque sempre vem com uma dica, né? Eu nunca libero o risco, só o risco, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas iniciando. Então, sempre que eu libero um risco, eu libero também ou uma aula, né? Às vezes essa aula pode ficar disponível depois ou não, ou deixo, né, um link de fácil acesso para vocês estarem entrando, né, e aprendendo. No caso, esse daqui eu ensinei a fazer o tutorial. Essa aula ela não ficou gravada. Ela ficou disponível somente, né, para os alunos lá do curso A Jornada da Mariposa Rosa, que é o curso em que eu ensino a fazer aquarela no bordado, tá? Se você tem vontade de aprender a fazer, né, aquarela no bordado, mesmo que seja iniciante, não tenha a mínima ideia de como passar a linha na agulha, te convido então, né, a estar entrando no meu curso. E mesmo que você já saiba, tenha uma noção de bordado, mas realmente quer se aprofundar então, né, agregar mais valor no teu trabalho, aprender uma habilidade nova, como a aquarela no tecido, que é algo assim sensacional e eu amo demais. Eu acho que os dois juntos ficam uma combinação perfeita. O curso Jornada da Mariposa Rosa também é perfeito para você, tá? Esse daqui, gente, foi o segundo risco que eu liberei, tá? O tema dele foi flores. E o legal é que nessa mesma semana, antes de eu saber que o tema, né, que iria ganhar na dinâmica do risco seria flores, eu tava vendo esse sketchbookzinho, que foi o meu primeiro sketchbook quando eu decidi, né, voltar a trabalhar com a arte. Então eu comecei a estudar, desenhar, enfim, porque é algo que eu amo, é desenhar também. E aí eu encontrei várias inspirações, na verdade, aqui. Mas, né, como o tema foi flores, então eu peguei essa arte, né, que eu já tinha aqui no meu sketchbook e liberei o risco para vocês também. E olha só que legal, usei o mesmo risco para criar, então, uns outros bordados menorzinhos, né? E depois eu vou estar disponibilizando todas essas artes aqui também no meu site, né, para quem quiser comprar. O risco 3, que foi liberado na dinâmica do risco, foi em tema natalino. E eu já tava louca pra colocar, né, essa ideia, então, dos minis bastidores, né, criando esse efeito e esse estilo de bolinhas. Você pode tanto estar pendurando na árvore de Natal ou colocando em algum outro lugar que você queira, que você queira decorar, né. Nesse daqui, eu liberei vários tutoriais, vários vídeos, né? Tanto nesse quanto o do tema flores, que foram as margaridas. Então, assim, sempre eu libero algo junto, tá? Pra quem não sabe, né? Ou queira se inspirar na ideia, está fazendo junto, ou tá aprendendo, ou tá se inspirando, tá bom? Então, o tema 3 foi natalino. E o tema 4, permanecemos no tema de Natal. E eu tive essa ideia, então, de criar os chaveiros natalinos, porque há muito tempo eu já estava recebendo o pedido para ensinar como eu faço os meus chaveirinhos, né? Principalmente depois que eu lancei esse daqui da coleção da Mariposa Rosa, em que eu pintei, né, o bastidorzinho com spray preto. E olha só que graça que ele ficou, né, gente? E eu recebi muitos pedidos, principalmente lá no grupo Meu Casulo Criativo, que é o meu grupo do WhatsApp, tá? Todos estão convidados a participar, se ainda não participa. E aí as meninas estavam me pedindo muito também pra ensinar como eu faço, né, o chaveirinho, tanto o bordado miniatura, né, pra ficar com esse acabamento delicado e não ficar um chaveiro grosseiro, quanto o acabamento também dele, né, pra ficar bem bonitinho assim. Então, o que eu pensei, né? Já vou juntar o útil ao agradável, porque, né, não adianta só eu liberar o risco. Eu acho muito legal também vocês aprenderem, né? Principalmente o chaveirinho, que é algo tão delicado e agora pro Natal também é uma lembrancinha perfeita pra gente estar presenteando, não é? E até pra vender, que fica muito fofo também pra quem quiser comprar e presentear, então, seus entes queridos. Aqui no momento eu tô com dois chaveirinhos prontos, porque os meus outros dois de fontes eu tô finalizando ainda, tá? E caso você ainda não tenha conseguido baixar o risco, né, tanto esse quanto os outros, você encontra todos os riscos, tá? Tanto esse daqui quanto os outros, no link do menu, tá, gente?
Você clicando no menu, você já vai ser direcionado então para todos os canais de comunicação, tá? Tanto o curso quanto os riscos gratuitos da Dinâmica do Risco para baixar. Você vai conseguir também ter acesso ao grupo do WhatsApp Meu Casulo Criativo. Se não me segue no Instagram, no YouTube, vai ter acesso também para estar conhecendo, né, e seguindo, porque tem muito conteúdo, tem muita aula gratuita liberada para vocês, tá? E para quem quer, né, dar um passo mais adiante, se especializar e aprender de uma vez por todas, né, a fazer aquarela no tecido com bordado livre. O link também vai estar lá. O risco que eu escolhi, então, para estar ensinando vocês é o Jesus, que ele é um bordado bem minimalista, tá? Ó, em fine line, né? O que é fine line, né? Um desenho ou algo, um desenho, né? Mais em linhas, ou pode ser também uma escrita, né? Porque aqui no caso, realmente é como se fosse uma escrita desenhada, né? A princípio, eu tinha pensado, né, em ensinar vocês a fazerem um com aquarela no fundo. Mas aí eu não iria estar conseguindo focar, acredito que é no ponto principal, né, de se fazer um chaveiro ou um bordado miniatura. Por quê? A aquarela aqui, ela não vai interferir em nada, porque a aquarela o que vai acontecer é ela ficar bem certinha no tecido, mas ela não traz relevo, né? Ela não interfere em nada, né, gente? Então, eu decidi ensinar vocês a fazer o bordado em miniatura. Por quê? Porque para o bordado, né, ficar com esse aspecto bem delicado, não ficar com relevo, olha lá que legal. Não ficar com um relevo alto, né, não ficar desproporcional, para você conseguir, né, ter uma margem bem certinha, bonitinha, um acabamento bem feitinho. Vocês precisam, né, dessas diquinhas que eu vou estar dando para vocês hoje. E acredito que o foco, então, que a gente deve ter nesse momento, nessa aula, é o bordado, tá bom? Então, eu já passei o meu risco aqui, tá? No caso aqui, eu só vou estar fazendo um. Utilizando um bastidor bem grandão, né? Que é mais só pra realmente eu conseguir gravar melhor pra vocês. Mas eu aconselho, por exemplo, se vocês forem fazer os 4 de uma vez, né? Coloca, por exemplo, ó, se colocou um aqui, coloca o outro risco um pouco mais longe, o outro mais, sabe? Deixe uns espaços, porque depois a gente vai precisar cortar. Por exemplo, ó, aqui eu deixei bem juntinho. Então, na hora de cortar, eu vou ter que cortar bem rentinho para eu conseguir fazer o acabamento nesse aqui. Na hora que eu passei o risco, eu nem percebi isso, sabe? Mas eu dou o meu jeitinho ali e eu consigo me virar e arrumar certinho. Então, eu aconselho vocês a sempre deixar um espaço, sabe, em volta, para vocês terem mais facilidade no manuseio, tá? Uma outra dica muito importante quando a gente vai. Eu uso essa dica, né, para tudo que eu vou fazer, tanto aquarela quanto bordado, mas eu quero trazer o foco então no bordado miniatura, porque ele é algo muito delicado, né? E eu aconselho vocês a sempre passarem o risco, então, utilizando a caneta mágica, né? Ou a caneta térmica, não sei como você chama, mas elas são as mesmas coisas. Que é a caneta que depois, quando a gente vem com o calor, né? Ou o ferro de passar, ou o vento quente do secador de cabelo, se a gente, né, se a gente, então, passa ou joga o vento, né, aqui em cima desse risco, essa caneta, ela some, ela apaga. E aí fica realmente só o bordado, né? O que pro bordado miniatura é maravilhoso, porque como ele já é algo muito delicado, se ficar aparecendo o fundo do nosso risco, fica algo um pouco mais grosseiro, não fica assim. É como se tivesse borrado, sabe, o seu bordado. Então, eu aconselho vocês a estarem utilizando a caneta térmica também, tá bom? Para vocês terem um resultado bem feitinho mesmo no final. E uma outra diquinha também legal que pode ajudar vocês é vocês marcarem, né, aqui, ó, o tamanho então do chaveirinho de vocês, para depois mesmo ajudar na hora de estar fazendo o acabamento, tá? Mas se vocês não quiserem fazer isso, não tem problema, tá? Eu não faço isso daqui, eu fiz realmente pra facilitar pra vocês, né? E vocês conseguirem entender melhor. Porque o risco, tá, gente, que eu disponibilizei pra vocês, ele já tá já adaptado no tamanho certinho do bastidor de 4, do chaveiro de 4 centímetros, tá bom? Então é isso, vou estar colocando meu bastidor aqui no suporte. O ponto que eu vou estar utilizando, tá, gente, pra bordar, então, Jesus, vai ser o ponto atrás, mas antes da gente estar iniciando o bordado direto no risco, eu vou mostrar, né, pra vocês como que é o movimento do ponto atrás, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão iniciando e é super normal não conhecer, tá? Então a gente começa, então eu fiz um nozinho de costureira, que é esse nozinho aqui, ó, que fica uma bolinha mesmo aqui no fim, né? E vou entrar, então, de baixo pra cima, né? E vou fazer um ponto pra frente. Eu vou fazer ele maior, porque depois a gente vai trabalhar com esse mesmo ponto, só que bem pequenininho, tá? Ó, fiz um pontinho pra frente e agora eu vou sair na mesma distância do primeiro ponto, só que pra frente. E agora pode dar a sensação que a continuidade do ponto é pra frente,
Mas se você lembrar do nome do ponto, qual é? Ponto atrás. Então nós vamos voltar aqui para trás e entrar no buraquinho do último ponto. E esse, então, é o movimento do ponto atrás, tá? Ó, eu vou fazer até mais uns 2 pontinhos. E uma coisa muito importante, né? Aqui saiu até meio toritinho ali pra cima, porque eu tô mostrando pra vocês, meio desajeitado aqui. Mas a ideia, tá, gente, é sempre vocês fazerem os pontos do mesmo tamanho, tá? Então, se você não sabe fazer o ponto atrás, pratique ele antes, né? Assim, maior, tá? Ó, só pra você pegar o jeitinho dele e treinar, sempre fazer os mesmos tamanhos, né? Ó. E aí depois, então, você faz o em miniatura, tá? Porque o em miniatura vai ser, assim, realmente, mini. E para estar bordando, então, a nossa fonte, eu vou estar utilizando, tá? Um fio de linha de meada. O que acontece, gente? Quando eu trabalho com bordado miniatura, principalmente quando é chaveiro ou pingente, né? Eu não começo o ponto igual a gente iniciou aqui, tá? Que é tipo entrando aqui, né? De baixo para cima. Eu utilizo o nó invisível. E como é que faz? Fiz o mesmo nozinho de costureira na ponta da linha, só que daí eu entro, ó, de cima para baixo, fora do meu risco. E aí, agora, eu venho aqui, ó, e começo o meu bordado, tá? Depois, no final, gente, a gente vai vir e vai... No final, depois que eu terminar de bordar, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Não se preocupe com essa parte aqui agora. Ah, mas e daí? A linha vai soltar? Relaxem, vamos dar continuidade, então, no nosso ponto. Alguns detalhes muito importantes que eu acredito que faz muita diferença também. Como a gente vai estar trabalhando com bastante curvatura, né? E é uma fonte, a gente precisa conseguir ler, né? Ó, por exemplo, aqui o E. Aqui até o meu E ficou até um pouquinho maior, só que ele é um pouquinho, né, menor e mais delicado. O nosso ponto vai ser assim, de aproximadamente 1 milímetro. Se você conseguir fazer um ponto de 1 milímetro para esse risco aqui, ele é perfeito, tá? 1 milímetro a 2 milímetros. Se você não sabe o que é o tamanho de 1 milímetro, você pode pegar uma régua normal dessas escolares, assim. Se vocês repararem, tá? Não os centímetros. Entre os centímetros existem, assim, alguns risquinhos bem pequenininhos, tá? E cada risquinho daquele simboliza 1 milímetro, tá bom? Então, realmente é bem pequenininho. Ó, por exemplo, olha aqui aonde, reparem aonde a linha tá e olha só onde aqui tá o meu ponto. Ele é bem pequenininho mesmo. E aí a gente vai começar o movimento, então, que eu ensinei anteriormente pra vocês, tá? E vamos bordar toda a frase. É muito importante, gente, manter, né, como eu já falei, o mesmo tamanho dos pontos. E quando for fazer uma curva, né, uma curvatura, você realmente não aumentar. Porque imagina que se eu jogue o meu ponto aqui e venho com ele aqui, ó, ele vai ficar um ponto reto. Ele não vai fazer esse movimento da curvinha, tá? Então, tenha paciência, tá? E ó, vamos continuar seguindo então o nosso propósito, que é ter os pontos e ter um bordado bem delicado. Na curvinha, tá, gente, ó? Tente fazer o menor que vocês conseguirem, pra vocês conseguirem fazer esse movimento da curvinha, tá? E aqui, gente, ó, qual é a ideia, né? Imagina que vocês estão escrevendo à mão. Então eu vim, fiz aqui, né, a minha volta e agora, ó, o J ele vai passar, ele passa por cima dessa primeira linha, tá? Então, eu saio com um pontinho aqui, ó. E eu encontro realmente no buraquinho do último ponto e ele passa por cima do pontinho que já tá ali.
Ó, mais uma vez, passo por cima. Geralmente, quando eu quero criar um efeito de um risco, né, ou uma linha um pouco maior, aí eu faço um pontinho maior, tipo aqui no S, né? Eu queria que ficasse um pontinho um pouquinho maior. E o último pontinho. Virei aqui então para mostrar para vocês como que eu finalizo, tá? Ó, para finalizar aqui o bordado, eu passo a linha por baixo de algum pontinho, entro no meio, ali, ó, do vãozinho, né? E dou uma puxadinha. E aí eu venho enrolando, ó, com cuidado, aqui no meu bordado. Como a gente tá utilizando um fio só, é tranquilo porque não vai ficar um relevo alto depois, tá? E aí, chegando aqui, ó, eu vou passar a agulha por baixo, que é pra puxar essa linha pra cá, né, ó. Vou passar mais uma vez, que é pra prender mesmo essa linha aqui, ó. E aí eu dou essas voltinhas. Ai, tá tão curtinha a minha linha que tá escapando. E aí, depois que eu ver que já tá bem firminho, eu dou um pontinho final. Só pra finalizar. E corto. E aí, eu posso também cortar aqui. E aí, ó, é só puxar, então, aquele nozinho que ficou pra fora. E tá pronto o nosso bordado, tá? Eu vou deixar para apagar o risco depois que já estiver prontinho, porque daí a gente não perde também esse contorno aqui. Um detalhe que eu vou colocar vai ser alguns pinguinhos de tinta aquarela, tá? Ui, vou colocar bem pertinho aqui só para não precisar mudar. Eu vou estar utilizando a tinta dourada mesmo. Eu já recebi várias perguntas, tá, gente, a respeito de qual tinta dourada eu utilizo. E eu utilizo a aquarela dourada mesmo, é igual às outras aquarelas, só que ela é dourada, ó. E eu tenho uma pratinha ali também, mas a dourada é uma das minhas preferidas. E aí eu vou estar utilizando ela para fazer uns pintinhos assim. E dar um charminho diferente, já que eu já tenho um chaveirinho, né, que é tudo minimalista assim. Ó. Eu dei um pinguinho de água, tá? Pra ativar a tinta, porque a tinta aquarela, ela ativa a base de água, mas eu não coloquei muita porque eu quero que ela fique bem mais grossinha, tá? Mais leitosa.
E aí, vou vir e vou dar uns pinguinhos. Uns pingos maiores. Pra dar esse ar de festa mesmo, né? Ó, um menor aqui. Um pequenininho aqui também. Eu tenho até que tomar cuidado, porque eu amo pinguinhos. Pra eu não me empolgar muito. Aí. E agora eu tenho que esperar secar pra gente estar fazendo o acabamento. Eu vou secar com o secador no ar frio, pra eu não perder, então, a minha caneta, tá? Porque se eu secar com o ar quente, que é mais rápido, vai apagar também o meu risco, tá? Aquarela sequinha, então, é só bater o dedo assim. Se tivesse molhada, ia estar sujando o meu dedo, né, de tinta. Mas antes da gente dar sequência, né, e começar a montar, então, o nosso chaveirinho, eu quero dar dois recadinhos que são recados muito importantes. O primeiro recado que eu tenho que dar pra vocês é o seguinte: quando eu iniciei a dinâmica do risco, eu comecei a ter muita procura por riscos pagos, tá, gente? Principalmente, né, por riscos de artes autorais minhas, tá? E a partir de hoje, então, lá no site eu vou ter riscos disponíveis, tá? Para vocês estarem, então, comprando com preços super legais. Eu tô com várias ideias, né, de criação de risco. Mas a princípio eu coloquei alguns riscos que eu já até tenho, né? Imagens, referências para vocês estarem se inspirando e acompanhando e conhecendo até um pouco mais do risco, se quiserem. E ele vai estar disponível, tá, gente, para vocês estarem comprando lá no meu site, onde eu vendo as minhas artes, tá? Para vocês também estarem entrando no meu site, é só vocês acessarem o link do menu, tá? O link do menu, ele fica sempre disponível ou no link da biografia no Instagram, ou nas descrições, tanto dos vídeos do YouTube, quanto na descrição do YouTube também, tá? Então, assim, todos os lugares que nós estamos, o link do menu tá disponível para vocês acessarem, tá? A notícia legal é que eu vou estar disponibilizando um cupom de desconto especial para todos que participam do grupo Meu Casulo Criativo, tá? Então, se você estiver no grupo, sempre que você for então comprar os seus riscos lá no site, vai lá na descrição do grupo ou pede lá no grupo o cupom de desconto para vocês estarem aplicando na hora de fazer a sua compra e ganhar o descontinho, tá? O segundo recado também bem rapidinho, gente, é que como vocês sabem, quase todas as quintas, né, nós temos aulas gratuitas, né, conteúdos disponíveis aqui para vocês. E quando eu marquei essa aula aqui do chaveirinho, eu não me liguei que essa quinta também, né, é o dia oficial da Black Friday. Como a gente já trabalhou, né, a nossa campanha de Black Friday, os nossos descontos, enfim, na semana passada, eu nem me liguei, porém tem muita gente nova aqui com a gente. Então a gente decidiu estar dando um cupom de desconto também, tá, gente? Que vai valer de hoje até amanhã, só pro pessoal do grupo Meu Casulo Criativo, tá bom? Que é também uma oportunidade incrível, né, para quem não estava na semana passada e não conseguiu aproveitar esse desconto super especial, que eu também não tenho a mínima ideia de quando vai ter novamente, tá? Então os recadinhos são esses, tá, gente? Qualquer dúvida também vocês entrem em contato com a gente pelo privado, pelo direct, onde vocês conseguirem, tá? E agora então vamos estar dando continuidade aqui no nosso chaveirinho. O que eu vou fazer agora vai ser então tirar, né, o tecido do bastidor. E aí, fica muito a critério de vocês, tá? Eu já tenho o hábito, geralmente, de nem cortar o tecido, né? Eu já venho aqui, ó, coloco o tecido assim mesmo e encaixo, né, o meu chaveirinho. Mas também é legal você cortar pra ficar mais fácil, ó. Corta sempre com uma borda na lateral, tá? Porque se sobrar, não tem problema. Mas se faltar, aí, né, a gente vai ter que pensar em um remendo. Então, já vamos sempre cortar um pouquinho maior, né? E eu também quero mostrar pra vocês, então, a questão dos modelinhos dos chaveiros, né, gente? Eu, particularmente, eu gosto muito do modelinho de chaveiro de MDF, porque eu acho que ele é muito mais delicado. Eu já utilizei outros modelos de chaveiros, né, até alguns, assim, que se você olhar nas fotos, né, parece ser o chaveiro, né, maravilhoso. Mas para trabalhar, na hora de fazer o acabamento, sabe assim, eu não me conectei tanto. Os que sempre deram certo pra mim é os de MDF, e eu acho que eles ficam muito delicados. Outros modelinhos de chaveiro que eu já utilizei, né, e não era de MDF, acontecia muito de vir, tipo, um de cada tamanho, por exemplo, né? Às vezes eu comprava um de 4 centímetros e aí chegava uns de 4, uns de 3,5, um de 3. E quando a gente vai fazer um trabalho, né, que tá todos juntos, né, às vezes até pra uma pessoa só, se os chaveirinhos forem cada um de um tamanho, não fica muito legal, né? Então eu gostei muito de trabalhar com o chaveirinho de MDF e eu permaneço neles, tá? Então,
No caso aqui, gente, ó, eu quero até mostrar pra vocês por quê. Esse modelinho aqui, né, que eu utilizei, já eram os chaveirinhos que eu já tinha aqui, e eu tinha comprado na internet, tá? Esse outro modelinho aqui, eu comprei no armarinho aqui na cidade. São modelos diferentes, por quê? Olhando assim, até parece que é o mesmo, né? Mas o que que muda? Primeiro, esse daqui, ele é mais larguinho nas laterais, tá? E ele é muito parecido mesmo com um mini bastidor, né? Porque ele vem com a parte externa e com a parte interna. Então, na hora de fazer o acabamento, você pode realmente seguir a mesma ideia de estar fazendo o acabamento em um bastidor e até atrás você pode estar fazendo o acabamento, né? Pode estar fazendo o acabamento embutido, de fuxico, o que você preferir. Esse daqui, ele não vem com esse círculo aqui no meio. Ele vem com essa chapinha. Aí, no caso, né, esse daqui, ó. Aí, no caso, esse daqui, ó, ele tá com a tampinha atrás. Então, observem, ó, que mesmo com a tampinha, ele tá da mesma espessura desse daqui que não tá com a tampinha. Então, esse anterior aqui que eu comprei, o bastidor mesmo, essa peça, né? Ela era mais fininha, então da mesma espessura disso aqui. E a ideia, então, era tipo isso aqui, né? Ele não tinha um furo no meio. Ele era essa chapinha. Pra estar encaixando o tecido é a mesma coisa, porém o acabamentinho atrás fica diferente, porque daí não aparece o avesso. Já esse daqui vai aparecer o avesso, tá bom? Mas independente, eu vou estar ensinando vocês uma forma de fazer o acabamento do chaveiro que você pode fazer tanto com esse modelinho aqui que eu mostrei pra vocês, que eu comprei aqui na cidade, quanto com esse modelinho, né, que é com a chapinha, que eu comprei na internet e particularmente eu gosto bastante desse modelinho aqui, tá? E aí, para fazer o acabamento atrás, gente, eu utilizo uma tampinha, tá? Essa tampinha eu comprei também na internet, tá? Do mesmo anunciante que eu comprei o chaveirinho. Mas essa tampinha você compra separado, tá? Então você paga um valor pelo chaveiro e um outro valor pela tampinha. Aí fica a critério de vocês se vocês vão querer utilizar ou não. Mas eu gosto muito e eu acho que dá, assim, um aspecto muito melhor de acabamento, sabe? É bem legal. E aí eu vou estar utilizando também essa tampinha, porque é do mesmo tamanho. Isso que é o legal do bastidor de MDF, porque os tamanhos sempre batem muito certinho. E aí eu vou estar utilizando, então, a tampinha atrás desse também. Ou seja, eu vou estar ensinando o mesmo estilo de acabamento, tá bom? Então, eu vou tirar, né? Ah, e uma outra diquinha também, muito importante, é o que? Sempre que eu vou trabalhar com MDF, eu gosto de passar um verniz para estar selando, tá, gente? E realmente, assim, tá protegendo o MDF da umidade. Porque, como vocês sabem, né, o MDF, se pegar uma umidade ou uma chuvinha, ele já pode estragar, né? Porque ele incha, ele realmente chupa essa umidade, né? Então, no caso desse aqui, eu não passei, porque realmente, assim, como tá muito tempo de chuva, se vocês repararem, né, o vídeo ele tá até meio escurinho, mas não ia dar tempo de secar, ia demorar muito pra secar, porque o verniz pra madeira demora bastante pra secar, né? Nesse daqui, ó, eu passei um verniz. Tá um marronzinho bem clarinho, tá? Mas a proteção dele aqui tá garantida. Então, o que a gente vai fazer é pegar a parte inferior, né? Vou medir, como a gente já fez o risco no início, agora fica facinho. Um detalhe muito importante só é o quê? É muito importante você centralizar certinho, porque já aconteceu de eu colocar assim tortinho, sabe, gente? Pouca coisa às vezes, e depois que eu finalizei que eu percebi que tava torto. E aí já era, né? Se você for perfeccionista, ficou com ali o acabamento torto. Então presta muita atenção aqui nesse momento agora pra você encaixar certinho, tá? E aí é literalmente isso, encaixar. Olha só, eu achei que aqui ficou um pouquinho afastado, então eu vou tirar. Com cuidado, né? Lógico. Na hora que você estiver bordando, pra ficar mais fácil também esse processo, você pode bordar um pouquinho a mais, sabe? Assim, fazer uns 2 pontinhos a mais pra lateral. Que aí também não corre o risco de ficar faltando nas laterais, né? Porque esse estilo de bordado aqui que eu fiz é realmente pra não ter bordinha, né?
Prontinho. E agora o que a gente vai fazer, então, vai ser virar e cortar esse tecidinho aqui, tá? Como se fosse realmente um acabamento de um bastidor. Aqui, ó, nesse momento, eu nem faço questão de ficar 100% perfeito, porque eu vou utilizar um alicatinho, ó. É um alicatinho de unha mesmo, de fazer cutícula. Era um alicatinho que eu usava pra isso, e aí ele quebrou, né? E eu não mandei arrumar. E ele tá sendo muito útil pra mim pra fazer esse acabamento aqui. Por quê? Por mais que eu utilize a tesourinha de ponta fina, ainda assim a ponta dela não é tão fina o suficiente pra eu conseguir cortar 100% e deixar bem retinho aqui. Então eu venho com esse alicatinho. É óbvio que depois eu não utilizo ele pra fazer a cutícula, porque não dá, né? Ele tá totalmente cego agora que eu tô cortando o tecido com ele. Mas pra cortar o tecido, ele tá ótimo. Então, ó, depois eu vou até mandar dar uma afiadinha e vou deixar ele ainda assim pra eu fazer isso, porque me ajuda muito, tá? Se você não tiver um alicatinho pra fazer isso, use a tesourinha mesmo, não tem problema. Corte o máximo que você conseguir, tá bom? Eu passo a mão e eu ainda sinto. Então eu vou tentando cortar ao máximo. Por que, gente? Por que fazer isso? Porque senão, na hora que a gente colar a tampinha, esse tecido que tá entre a tampinha, né, e o bastidor da frente, vai ficar tipo um vão na tampinha, sabe? E eu não quero que fique esse vãozinho. Se você não se importar, tá tudo bem. Mas eu gosto que fique bem coladinho, como se realmente fosse uma coisa só. Ó, cortei assim o máximo que deu. Se a gente olhar, ainda tem umas pontinhas ali. Mas tá ótimo, isso aqui não vai me atrapalhar não, tá? E aí agora, então, a gente vai aplicar a cola. Essa cola aqui é a mesma que eu utilizo pra fazer acabamento no bastidor e colar o tecido, gente. Essa cola, ela cola muito, sério. E eu utilizo ela também pra colar aqui, né, ó. Aí é só você passar, aqui até aqui nessa parte, é importante passar. E, gente, a bichinha gruda, tá? Eu já tentei descolar um chaveirinho e não deu, eu quebrei ele, eu estraguei, porque depois que cola, já era. Tá bem colado. E aí a gente passa a cola aqui, então. O que que iria mudar se a gente tivesse utilizado a tampinha, né? No lugar do bastidor interno. Aqui agora, no momento, não ia estar aparecendo o avesso. Ia estar uma tampinha, assim. E aí ia estar só o fiozinho aparecendo ali o espaço do tecido. E aí a gente teria que passar cola, então, na tampinha também, tá? Mas no caso aqui, então, a gente vai passar somente aonde vai colar. Passa uma boa quantidade de cola, vai dar uma vazadinha depois na hora que a gente apertar. Mas é melhor. Mas mesmo que vaze, a gente consegue depois tirar a colinha, né? E ó, é só colar, literalmente. Como essa cola ela seca muito rápido, então é ótimo. Ó, a colinha vazando, mas não tem problema, porque depois que a cola seca, ela fica transparente, né? E aí, ó, dá uma apertadinha. E aí você pode ficar segurando, ou você pode realmente deixar paradinho e esperar secar. Uma outra coisa que eu faço também é, sabe ali a parte do suporte, né, onde a gente encaixa o nosso bastidor? Geralmente daí eu abro os parafusos, coloco o chaveirinho, coloco um paninho para proteger assim, e aperto o máximo que der, porque aí ele vai estar apertando também o chaveirinho, né, prensando, e isso ajuda também a ficar bem apertadinho e não ficar espaço, tá? Mas aqui, ó, no caso, ficou bem certinho, e eu não vou precisar fazer isso não, só preciso esperar secar.
Vou vir com um paninho aqui, vou passar só pra tirar um pouquinho essa cola. E agora, então, a gente já vai estar passando pra parte em que a gente vai colocar a correinha, depois, por último, a gente coloca o lacinho, tá bom? Ó, nesse daqui, gente, eu utilizei um triângulo, tá vendo? Pra colocar aqui, né, ó, e passar no buraquinho. Se você for utilizar o triângulo ou a argolinha, né, não importa o que, é importante que seja grandinho e que você tenha noção que ele é larguinho aqui, né, porque tem a tampinha e tem o bastidor da frente. Agora imagina esse aqui, que ele é mais larguinho ainda, né? Então, o ideal mesmo é ser uma argolinha, sabe? Porque eu acho que eu mesma não tenho um triângulo que vai caber aqui, vai passar. Os meus triângulos que eu tenho agora é menor. Aí eu tenho aqui a minha caixinha de trex. E aí, assim, né, existem vários, né, acessórios de correinha, né, que você pode estar colocando, ó. Tem uns super bonitos, mas aí é muito importante você ter a argolinha também, né? No meu caso, geralmente aqui eu não tô encontrando a argolinha pra colocar aqui da mesma cor, né, desses, eu não sei como é que chama isso daqui, dessas argolinhas, né, desse negocinho de pendurar. Eu não tô encontrando que bate no mesmo tom, então eu não tô utilizando e eu prefiro daí utilizar esses aqui, ó, que são mais minimalistas, mas ainda assim é certeza de que vai ficar bom. Esse daqui que eu compro, ele é bem resistente, ele não enferruja, né, não oxida. Mas tem esses outros assim, ó, que é mais em conta também, mais fininho. Mas eu prefiro esse daqui, que ele é mais encorpado, mais bonitinho e agrega também mais valor no chaveiro. E aí vou estar utilizando uma argolinha, então, pra passar aqui. O ideal, tá, gente, é que seja uma... Se você for usar argolinha, que você use uma argolinha bem larguinha pra vocês conseguirem passar aqui, tá? Ó. Eu gosto mais do triângulo, tá, gente? Mas como esse bastidorzinho aqui de chaveiro, ele é bem largo, é a argolinha que vai ter que ser. E aí também é só pegar... E aí também é só pegar a correntinha. E colocar. E pra finalizar, então, o nosso acabamento, eu vou estar fazendo o lacinho, gente. O lacinho que eu faço não tem mistério. Eu faço um lacinho como se eu fosse amarrar um tênis, sabe? Eu puxo primeiro, ó, e aí depois eu venho ajeitando, ó, o lacinho. E aí é só cortar. Aqui eu tô utilizando fiozinho também, tipo rabinho de rato, só que de cadarço também de algodão cru, tá? E aí eu corto do tamanho que eu quero, né? Que fique o meu lacinho. E aí é só dar, então, um pinguinho de cola. E aí demora um pouquinho secar, né? Porque tem que esperar a cola secar bem. Enquanto isso, eu vou bater o ar quente do secador aqui, tá? Pra apagar o risco. Risco apagado. Quero mostrar bem de pertinho pra vocês. A cola ali tá secando. Mas olha só como que depois que apaga o risco fica super delicado, gente. Olha só, a tampinha super bem coladinha. Ó. E aí, claro que fica a critério de vocês, para vocês estarem usando a imaginação de vocês, a criatividade, para tá, né,
colocando o toque especial de vocês. Olha só, os 2 marronzinhos, que graça, tá? E essa aula, gente, eu decidi que eu vou deixar ela disponível pra vocês, tá? Não só hoje, mas também eu vou deixar ali no meu canal do YouTube pra sempre que vocês quiserem assistir, estar lá. E se vocês, então, não são inscritas no canal do YouTube, né? Não me seguem nas outras meios de comunicação, como Instagram, enfim, todos os que eu já falei, te convido, então, a estar seguindo. Se inscrevam, então, no canal do YouTube, pois sempre que tiver um vídeo ou uma aula nova, tá? Alguma dica nova pra vocês, de forma gratuita, eu vou estar disponibilizando lá, tá bom? E é isso, então. Espero ver muitos chaveiros natalinos se vocês fizerem, tá, gente? Me marca ali o arroba do meu Instagram, que eu vou amar não só ver, mas também compartilhar. Ali nos destaques do meu Instagram, eu tenho um destaque exclusivo para quando vocês me marcam, tá? Compartilhando, né, como que ficou realmente o risco, né, de vocês da dinâmica do risco, ou qualquer dica que vocês tenham aprendido comigo, tá? Mas a diquinha foi essa, então eu espero que vocês tenham gostado, que sejam útil para vocês. Como eu já disse, é muito útil para mim. Usem a imaginação de vocês, tá? E é isso aí. Um beijão. Ah, só lembrando também, tá, gente? Do risco que vai estar disponível lá no site para vocês adquirirem e os cupons de desconto também que vão estar disponíveis, tá? Lá no grupo Meu Casulo Criativo. Então é isso, um beijão.